na Bíblia, eu sei que tem algumas pessoas que questionam, não, mas diz quem ama fustiga com vara, é a vara que está na Bíblia, na minha opinião, no meu entendimento, não é literalmente uma vara. O Senhor, ele fala, Moisés fala para o povo, fala para Abraão, se eu não me engano, fica aqui com o povo que eu irei no monte pegar a vara do Senhor, que era a lei. As nossas delegacias são conhecidas como vara, por causa da lei. E o rei Davi, ele fala, Senhor, a tua vara e o teu cajado me consola. Isso não é literalmente vara. Em Apocalipse diz que o Senhor regerá um com vara de ferro. Não é literalmente uma vara. Eu acredito que aquilo que o amor não der jeito, nada mais pode dar jeito. Ainda mais depois que eu descobri, o meu pai era amansador de burro bravo. Meu pai não estava no burro, metia o chicote, batia, e o burro aprendia. Mas hoje, se você der um Google aí, você vai ver pessoas que ensinam burro conversando, dando carinho, amor para o animal, e o animal que antes não aceitava chegar nem perto, a pessoa chega através do amor, através do carinho, coloca a cela, monta, faz o que quer, tudo na base do amor e do carinho. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a próxima pergunta, nós sabemos através da Bíblia que as mulheres nunca valeu nada. As mulheres eram tratadas como objeto. A oração dos camaradas era assim, Senhor, eu oro, agradeço por eu ter nascido homem e não ter nascido gentil. Então as mulheres do gentil, para aquele povo antigamente, não valia nada. Aí a partir de quando Jesus veio, ele deu uma moral para as mulheres, patrocinava o mistério de Jesus, né? E a pergunta também faz parte de uma cultura onde aquela pessoa, que dentro da mente dele, fala, não, na minha casa eu sou machão mesmo, não obedeceu, já me amou, já quer nos dentes. Não faz parte de uma cultura da violência. O que acontece? Nós voltamos lá na questão de que o homem ele tem uma criação machista. Ele teve uma educação machista. E o que é o machismo? É o extremo. Tanto o feminismo como o machismo são extremos. Com extremos, eles se chocam. Então, certamente, o homem, quando não consegue dialogar, não consegue argumentar, não consegue ouvir, não consegue entender, ele vai usar da força física, daquilo que ele tem de arma, né? A força física de um homem, até contra outro homem, imagina contra uma mulher, é uma arma feroz, é uma arma muito grave. Então, ele vai usar contra criança, contra adolescente, ele vai usar essa arma para se fazer valer, entendeu? Para calar o seu interlocutor. O senhor quiser, nós podemos passar a noite toda aqui discutindo. A hora que o senhor não quiser mais me ouvir, o senhor me bate, o senhor vai me calar. O senhor me dá um murro aqui, acabou. O senhor vai me desmaiar, o senhor vai me calar. Quer dizer, é uma desigualdade, é uma ignorância e uma grande desigualdade. E essa desigualdade, essa ignorância, realmente nasceu lá nos nossos antepassados. Porque o homem foi ficando, foi vendo que a mulher estava se aproximando dele cada dia, na mesma direção, mas ele precisava ter algo além do que aquela aproximação. Ele não queria nunca ser páreo com ela. Ele queria sempre estar à frente. Quando no diálogo, porque antes ele falava de negócios, ela não entendia de negócios. Então ele sabia que ele falava, ele era superior a ela. Se ela fosse palpitar em alguma coisa, ele falava, cala a boca, porque disso você não entende. Mas chegou num momento que a mulher começou a discutir negócio com ele. A mulher também passou a ser uma profissional. E aí, não tem como mais, porque a mulher argumenta com ele sobre negócio. Então, o que restou de diferente e de maior entre os dois? A força física, a ignorância e a força física. Então, isso gerou todo esse transtorno, toda essa maldade, e aí nós vamos deparar com um homem que não conhece a lei de Deus. A palavra diz que a essência de Deus é o amor. Que não tem
tem Deus, quem não conhece Deus, não conhece a essência. Não conhece, não estou falando de religião. Estou falando de Deus, do Criador. A essência do nosso Criador. Porém, por exemplo, hoje nós não podemos falar de Deus. Nós não podemos falar de Deus em lugares públicos. Agora, graças a Deus, nós temos aí um presidente que fala de Deus. Mas nós não podemos falar em Deus em qualquer lugar. Então, onde não tem Deus, que é a essência do amor, tem outro tipo de sentimento. E é o que acontece. Nós não vamos chegar aqui a uma conclusão, nós dois, nós temos Deus. Mas se a gente não concluir na mesma história, se a gente não nos entendermos no diálogo, nós vamos falar assim, meu irmão, vamos orar a Deus, vamos pedir um entendimento nesse sentido, vamos ver o que Deus fala a respeito disso. E a discussão vai acabar aí. Certo? Mas se nós não tivermos Deus, eu vou começar a ofender o Senhor e o Senhor vai começar a me ofender. Até o ponto que nós vamos perder o controle e o Senhor vai me atacar. O Senhor vai me agredir. E certamente eu levo o pior. É interessante que a senhora falou que quando o homem ele não tem o argumento, ele parte para a agressão. Ele parte para a agressão. Eu estava conversando com o missionário Osés, nem sei se ele vai lembrar disso, mas faz muito tempo. Apesar de eu ser falador hoje em dia e falar alto, é uma coisa, gente, que eu gostaria de falar baixinho, mas eu sou meio malafaia, o sangue vai esquentando. Mas eu também, eu vou na empolgação. Então, não parece o que eu vou dizer, mas eu era extremamente tímido, no extremo. Cheguei ao ponto de, com 16 anos, chegar no shopping Guatemi, não ter coragem de entrar, e vim embora. E o interessante é que quando a gente era afrontado por alguém, às vezes a gente até tinha o argumento, mas não saía, por causa da timidez, não saía. A gente, na sala de aula, tinha vez que o professor fazia pergunta, eu tinha a resposta, mas eu não tinha coragem nem de erguer a mão para falar, eu sei a resposta. E muitas vezes, se o senhor me permite, muitas vezes nesse momento, o menino usa da violência. Ele agride para se proteger. E aí, então, era exatamente isso que eu ia falar. Então, tinha vez que eu, para querer mostrar o meu valor e que eu era alguma coisa, eu já cerrava o punho e falava, não, vamos resolver isso aqui na porrada. Então, aí nós vamos, é uma questão de formação, né? Porque nós teríamos que ter lá atrás um pai, porque a palavra, olha, a Constituição no artigo 227, ela diz assim, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, ao profissionalismo, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, é dever da família. É dever da família, da sociedade e do Estado, mas começa com a família. Então, se nós temos uma família consciente, o senhor não chega nesse ponto de agredir. Porque a sua família vai lhe dar amparo suficiente, vai ver que o senhor tem essa deficiência, tem essa dificuldade, e vai cuidar do senhor para que isso não se torne um problema. A questão é que a família foi se desfazendo. Então, um menino de 10 anos sabe exatamente o que da vida. Mas muitas vezes ele tem que tomar decisões, porque ele está sozinho em casa. Ou no celular jogando hoje em dia, né? Ou no celular o dia todo. E quem influencia ele já não é mais a família, já não é mais pai e mãe. É um influenciador digital, que a gente nem sabe qual é a formação dessa pessoa. E ela está lá atrás dando instruções para o teu filho. Ela está educando, ele, o influenciador digital, está educando o teu filho.
E aí a família fica à margem, a família fica omissa, porque acha que, mas pelo menos ele não está dando trabalho, está quietinho dentro de casa, virando, me desculpe o termo, virando um marginal, e eu quero dizer o que é que significa um marginal, é o que fica à margem, né? Ele não está no centro, ele está à margem. Então, o teu filho, dentro da sua casa, deitado na cama dele, está virando um marginal. Ele está à margem da família. Está sendo cuidado por pessoas que você nem sabe quem são. E essas pessoas, e nós temos muitos exemplos de meninos que tivemos aí agora em São Paulo, há uns meses atrás, o rapaz que estava jogando ele, uma moça, e ele convidou a moça para ir até ele, e chegou lá e matou a menina, simplesmente, porque fazia parte do jogo. Fazia parte do jogo. Então veja você, o problema que nós enfrentamos hoje com a omissão da família. E eu já aproveito esse momento para falar a respeito da pedofilia, da violência contra a criança e o adolescente. Você está na sua casa, mãe, pelo amor de Deus. Eu vou falar especificamente para as mulheres nesse momento. Você é mãe. Se você se separou do pai do seu filho, essa pessoa que vai morar com você não é o pai do seu filho. Ele não tem pelo seu filho o mesmo amor que pelo menos deveria ter o pai do seu filho. Não foi ele que fez o teu filho. Não foi ele que gerou em você o teu filho. O teu filho é um estranho para ele. Esse doutor que matou o menininho, esse vereador, Jairinho, né? Sabe o que ele dizia para um menino de 4 anos, que era enteado dele, que não era o filho dele? Ele dizia: você atrapalha a sua mãe. Porque ele não era nada do menino. Ele não era pai do menino, ele não tinha nenhum envolvimento emocional com o menino. Ele não tinha nada, absolutamente nada. Ele queria usar a mãe do menino, só isso. Então, mães, por favor, não deixem os seus companheiros tomarem conta e educarem os seus filhos. Eles não educarão, é fatal isso. Salvo raríssimas exceções, mas não se tome como uma exceção. Vigie, tome conta do seu filho, converse com o seu filho. Olhe no corpo do seu filho, examine o seu filho todos os dias. Faça dele o seu amigo e faça com que ele entenda que você é amiga dele. Para que ele tenha confiança em você, para que ele possa contar e você acreditar nele. Não duvide daquilo que o seu filho está te contando. Ele está te pedindo socorro. Mas muitas vezes, muitas mulheres preferem acreditar no que os seus companheiros estão dizendo, em detrimento da verdade que o filho está contando para ela. Por favor, mãe, nós fomos feitas mães, não tem outro ser humano no mundo, outro ser no mundo que possa ser chamado de mãe. Somos nós, as mulheres, que somos mães. Como mães, nós temos o dever moral, obrigacional, afetivo, de cuidar dos nossos filhos. Não entregue o seu filho na mão de qualquer pessoa. Por favor, não abandone o seu filho. Preste atenção no que ele fala. Toda criança, todo adolescente, ele dá sinal que algo está errado. Preste atenção, mãe, por favor. É isso aí. A internet nossa não tá muito boa, né? Tá boa? É isso aí. Doutora Cida, nesse canal da Dani Delanos, que eu acompanho, parece que 70% das mulheres sofreram abuso sexual na infância. Então isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. No meu consultório, no meu escritório, pastor, eu recebo pelo menos uma pessoa por semana.
Pelo menos uma pessoa por semana que foi abusada. Meu Deus. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a pedofilia é simplesmente um adulto que gosta de uma criança. Um adulto que gosta excessivamente de uma criança. Mas não, ele tem interesse por ela, por essa criança. Ele é um doente. O pedófilo é um doente, é um psicopata. E pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser o tio, pode ser o vizinho, pode ser o primo, pode ser o outro irmão. Porque essa doença ela não escolhe, é uma doença. A pedofilia é uma doença, é uma degeneração, eu diria, de caráter. É uma doença de fundo do caráter, que ela sai do normal. É uma marginalidade do caráter. E a manifestação desse interesse pode contribuir para crimes vários. Tem a parte só do abuso violento da criança, como o Jairinho fazia. Na realidade, ele queria só tirar as crianças do caminho das mães. Então ele batia. Isso é violência física, é violência, pode ser física, psicológica, mas não chegava a ser sexual. Ele não tinha relação sexual com o menino, não tocava o menino. Mas ele tinha esse problema da violência, ele queria bater. Então imagina um homem de 40 anos brigando no soco com uma criança de 4 anos. Eu não consigo enquadrar. Isso não é normal, nunca será normal. E tem a outra parte do adulto, que ele não quer bater na criança, ele vai subjugar essa criança para essa criança ficar dependente dele. Então ele dá presente, ele dá doce, ele dá passeios e usa essa criança sexualmente. Essa é a pedofilia. Entendeu? Então também não tem grau de parentesco. Pode ser qualquer pessoa, pode acontecer em qualquer lugar. Então, uma coisa que eu queria dizer, se o seu filho, independente da idade, seu filho, sua filha, se ele diz para você, eu não gosto do tio, não force ele gostar, alguma coisa está acontecendo. Eu não quero ir na casa do meu pai, alguma coisa está acontecendo. Até mesmo porque criança gosta de todo mundo que faz bem. Exatamente. Ah, eu não gosto. Não, mas você tem que gostar porque tá chorando, é dia de visita, você é separado e o seu esposo, seu ex-esposo, o pai da criança, vai buscar a criança e a criança faz uma birra desesperada e não quer ir. Não deixe ir. Ela está te pedindo socorro. E ela não sabe falar para você assim, mãe, olha, acontece o seguinte, vamos aqui dialogar. Uma criança de 3, 4, 5 anos, ela não sabe falar isso para você. Ó, eu tenho uma coisa para te contar. Ela sabe reagir. Então prestem atenção nas reações dos seus filhos, por favor. Doutora Cida, e o que a senhora aconselha a atitude de uma mãe nessa situação? Fazer o quê? Procurar quem? Que delegacia? Olha, a primeira coisa é procurar uma delegacia de polícia, que pode ser inclusive a delegacia da mulher, fazer um boletim de ocorrência, procurar o conselho tutelar, porque muitas vezes o pai ou a mãe, o genitor que está causando o mal, ele quer lutar para continuar com a criança, para provar que ele não está fazendo nada. Então, vá até o conselho tutelar, entre com uma ação para você preservar os direitos dessa criança. Não, a única coisa que você não pode fazer é ficar parado. Se você não tem condições de contratar um advogado, a Defensoria Pública tem advogado que o Estado lhe proporciona. É só você procurar os fóruns de Campinas, tem a Vila Mimosa, tem o fórum da Cidade Judiciária. É só você procurar que você vai ser atendido. Se você chegar numa delegacia de polícia também e contar o seu problema, imediatamente a delegada vai providenciar para você que você seja encaminhado para uma defensoria pública. Então, a única coisa que você não pode fazer é ficar em casa de braços cruzados. E olha, presta atenção, é mais fácil
o teu parceiro está mentindo do que o seu filho ou a sua filha, viu? É melhor você confiar mais no seu filho. Ainda que depois você descubra que pode até ser algo criado na cabecinha dele, mas isso teve um start. Em algum momento ele foi molestado. Pode ter sido uma vezinha só lá atrás, mas tem um início. Então, acredite naquilo que teu filho fala, sempre. Doutora Cida, pela experiência da senhora e por alguns casos que eu também conheço, a maioria dos homossexuais sofreram violência sexual na infância? Ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Existe uma grande possibilidade, porque muitas vezes a criança, quando ela tem eu não diria que é uma escolha, né? Quando ela nasce homossexual, quando acontece isso, e às vezes ela não se entende. E pode ser que alguém que viu e entendeu e sabia que ela ia gostar daquilo, né, foi e molestou. Pode acontecer. Pode acontecer também do menino ter sido molestado na infância e depois disso ele perdeu a sua identidade. Pode acontecer, mas não é uma regra. Entendi. E a mãe, no caso, ela tem que provar alguma coisa na delegacia ou é o camarada que tem que dar os pulos dele para poder dizer que ele não... Não, é ele que vai ter que provar. A mãe tem que contar os fatos, a mãe tem que levar a criança vai passar por psicólogo, por assistente social, e quem vai ter que provar que não aconteceu aquilo é quem estava fazendo. Eu já vi caso de homem ser acusado inocentemente. E aí, no caso, a pessoa que está fazendo uma falsa denúncia também tem... Então, essa questão de ser acusado inocentemente é muito relativo. Eu parto do princípio que, e essa opinião minha, que quando a criança fala alguma coisa é porque aconteceu. O grande problema é que às vezes ela não sabe a intensidade disso, ela não sabe, ela não tem como provar, porque muitas vezes só molestar uma criança não deixa sinal, não deixa marca, não tem como comprovar. Mas é muito difícil uma criança dizer que foi molestada e não foi. Mas é possível a mãe, para querer vingar do marido? Ah, bom, aí já é coisa que a mãe cria, é outra coisa. O adulto. O adulto pode criar. Então, eu já vi um caso desse. O adulto aí, pode no caso, criar. Essa mãe, ela também vai arcar, né, com as consequências. Né? Se ficar provado no final que foi uma falsa denúncia de crime, ela é processada por isso. E pode responder por danos morais, inclusive. Eu conheci um caso assim. A mãe denunciou o marido que largou dela. E ela pediu para a menina exatamente que ela foi abusada pelo pai. Os policiais cataram esse amigo, é um amigo meu, cataram ele com toda a violência para levar para a viatura. A sorte dele é que tinha um tenente, que o tenente ele pegou a criança, levou num particular, conversou com a criança e a criança abriu o jogo. Falou, não, a minha mãe que está inventando. Mas tem. Assim como também tem o pai que inventa histórias sobre a mãe, sobre o marido da mãe. Tem. A maldade humana, ela é incontrolável, né? Cada um sabe de si, cada um vai ter que dar conta de si no final. Porque aquilo que eu não sei que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor faz e só o Senhor sabe, na realidade, não é só o Senhor. É o Senhor, o diabo, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Todos eles sabem. São 5 pessoas, pelo menos, que estão sabendo. Eu posso não saber, e o Senhor está armando contra mim uma cilada. Mas lá no dia do juízo, o Senhor vai ter que prestar conta sobre isso e o nosso juiz... O tapete vai ser erguido, a gente vai olhar por baixo. E o soberano juiz vai sentenciar. Eu ouvi algo da André Surak, é o nome dela é André Surak, né? Eu ouvi uma entrevista dela com o Diego Gentili, uma coisa muito interessante que ela falou. E eu acredito exatamente assim. Ela disse que ela, em 2015, quando ela estava praticamente morta, né? Ela disse que ela viu a alma dela sair do corpo.
ela se apresentou diante de um trono branco e o corpo dela saiu como se fosse, a alma dela saindo como se fosse uma fumaça, e veio uma fumaça negra para buscar ela, porque ela estava condenada. E ela falou que o problema que ela enfrentou diante desse trono branco não foi os pecados dela, porque ela disse que todo mundo, eu acredito assim, chega diante desse trono com os seus pecados. Sim. Porém, Jesus Cristo está lá para nos defender, porque Ele é o nosso advogado. Sim. E ela disse que quando ela chegou diante desse trono, cadê o advogado? Não estava lá, porque ela simplesmente não aceitou. Exatamente. Né? Esse Não aceitou, advogado. não passou procuração para o advogado, não tinha advogado para defender. Não tinha advogado lá. Então, para você que está ouvindo, ó, entrega a sua vida para Jesus. Glória a Deus. Enquanto é tempo. Aceite esse advogado. A Bíblia nos diz que todos nós estávamos destituídos da glória. A partir do momento que Adão peca, o ser humano ele se fez inimizade com Deus. E Jesus Cristo, como nosso advogado, ele desceu e deixou toda a sua glória, ele veio habitar entre nós, e esse período que Jesus esteve com a gente, seria como se ele tivesse fazendo vamos dizer assim, uma faculdade de direito para entender porque nós pecávamos, qual era o nosso problema, e ele entendeu. E hoje, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós estamos contratando esse advogado. Todos nós iremos morrer, e o apóstolo Paulo fala que esse corpo, ele morre corruptível. Esse corruptível quer dizer morre em pecado. Mas João lhe diz que nós temos um justo advogado, fiel, para nos defender. Então aceita Jesus Cristo enquanto é tempo, aceita esse advogado para defender as tuas causas, porque essa é a única maneira de quando você estiver diante do trono branco, você ganhar a vida eterna. Doutora Cida, a senhora tem alguma coisa para poder falar, que eu não perguntei, que a senhora gostaria de falar mais? A senhora tem aí mais uns 5 minutinhos. Tá. Olha, eu queria dizer assim que esses tempos que nós estamos passando, que são tempos difíceis, mas Paulo, ele já sabia disso, quando ele escreveu a segunda carta a Timóteo. Timóteo era um pastor novinho, que era discípulo de Paulo, e Paulo escreveu para ele sobre o que aconteceria nesses últimos tempos, e ele diz assim, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres, dos deleites, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, tendo aparência de gente boa, mas negando a eficácia dessa bondade. Sabe o que Paulo diz para Timóteo? Se afasta deles, não se mistura com eles não. E esse é o mesmo conselho que nós temos que seguir até hoje. Vamos nos afastar, não é do mal, é da aparência do mal. Porque se nós nos achegarmos a esse tipo de pessoa, certamente nós sofreremos as consequências. Você que é uma jovem que ainda está à procura de um namorado, procura saber para quem é que você vai se entregar. Procura pesquisar antes de se entregar, porque hoje os jovens, antes de saber, antes de perguntar o nome, já foram para a cama. Tá errado. Depois ele não vai te valorizar. Você vai apanhar dele. Se ele tocou em você antes de você ser
oficialmente esposa dele é porque ele não te respeita. E ele não vai te respeitar nunca mais. E você vai sofrer. Então, Paulo diz a Timóteo, afasta-te deste povo. E é o mesmo conselho que eu deixo para vocês hoje, para todas nós, mulheres e homens, para todos nós. Vamos fugir do mal, vamos procurar os bons. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, confia em Deus, busque em Deus uma saída para a sua vida. Se não for em Deus, não é em outro lugar que você vai achar. Se você tiver Deus, certamente você terá um amparo, você terá uma proteção. E essa proteção vai te trazer a felicidade. E é o que eu te desejo do fundo do meu coração. Que você seja muito feliz e abençoada. Em nome de Jesus. Pegando uma carona na fala da doutora Cida, da mulher nem conhecer o homem direito e já ir direto para a cama. No canal Dani Delanos eu prestei muita atenção que a maioria das mulheres que se arrebentaram na vida, elas conheceram os homens por uns aplicativos que existem por aí. Eu lembro o nome de um, é um tal de Tinder, mas tem uns outros aplicativos também. E elas marcam um encontro com esses camaradas e já vai dormir no apartamento dos caras. E tem umas que vai para outro país. E chega lá, se arrebenta, apanha e não consegue mais vir embora. Teve um caso de uma que virou escrava sexual lá na Espanha. E uma coisa que desde criança eu sempre ouvi falar, e essa é uma dica, que talvez para você que não saiba, ver como esse homem trata os pais dele, né, a família dele. Se ele gritar com a mãe dele, pode ter certeza que... E uma coisa também que eu estava pensando, doutora Silvia, eu sei que é meio difícil isso. Por exemplo, um homem que já vem de uma outra separação, eu sei que é possível, mas é difícil, mas é possível, procurar saber como que era a vida da, sim, né? Mas, olha, nós tivemos um caso aqui em Limeira, se eu não me engano, há pouco tempo atrás, uns 4, 5 meses atrás, que a ex-esposa foi na casa da menina que estava morando com o ex-marido dela e falou, olha, ele me bateu, ele quase me matou, você toma cuidado. E sabe o que aconteceu? Ela morreu. A gente pensa que é recalque, né? É um caso famoso até, um caso que ele ficou esperando ela, estava com uma amiga, ele ficou esperando ela atrás do carro. Quando elas saíram com o carro, ele entrou no carro e entrou no banco de trás do carro e pegou ela pelo pescoço e cortou o pescoço dela, matou a menina. E a amiga do lado não pôde fazer nada. E mesmo que você achar que a ex está com dor de cotovelo querendo atrapalhar o seu casamento, mas ó, presta atenção. Fazer igual mineiro, assunta primeiro para ver. Põe sentido nessa conversa, menina. Senão você pode... O cara só pode trocar o saco de pancada. Enjoou daquele primeiro e pegou o segundo para continuar treinando os boxes dele. Olha, e uma outra coisa, rapidinho, se o senhor me permite, pastor. Os olhos de Deus, a palavra diz que os olhos de Deus estão em toda parte. Então, onde nós não enxergamos, Ele enxerga. Se você tem Deus, certamente Ele vai olhar onde você não consegue ver e vai mudar uma situação que às vezes não é boa para você. Então, tudo que Deus fizer na sua vida, se você tem Deus, se você obedece a palavra de Deus e as coisas não saírem da maneira que você queria que saísse, não reclame, porque Deus vê o que você não vê. Amém. Eu só tenho 2 minutinhos, eu quero agradecer todo mundo aí que nos prestigiou com a audiência. Que Deus vai abençoar a vida de todos vocês. Eu quero estar fazendo uma oração. Eu não sei o que você enfrenta, se é enfermidade, se é doença, se é violência. Mas convida Jesus Cristo, convida o Espírito Santo para o seu lar nesse momento. Vou estar orando, vou estar encerrando. Mas está aí, qualquer dúvida, entra no PV da doutora Cida, tira as dúvidas. Que ela é uma mulher de Deus, uma mulher honesta. E uma grande missionária, e ela está para isso mesmo, está para estar ajudando vocês. Vamos orar.